O pacote família, ele nasce justamente para andar de mãos dadas aí com o cartão de todos, seguindo exatamente o mesmo princípio, né? Atendendo a família, atender a família. E claro que quando a gente pensa em prepara todos e pensa em educação, a gente está aqui o tempo todo fazendo esse exercício de como que a gente consegue ajudar essa família a gerar renda. E a partir do momento que você disponibiliza 4 acessos, que é o caso do Plano Família, para essa determinada família se desenvolver, estudar, você amplia a oportunidade de incremento de renda da própria família, e não do indivíduo. Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Todos Cash, o podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. Lembrando que esse podcast está sendo gravado em home office, viu pessoal? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o Plano Família, a nova solução da Prepara Todos para toda a família ter acesso à educação de qualidade pelo melhor custo-benefício. A nossa conversa de hoje é com o Rafael Pinho, nosso CEO, cofundador e sócio da Prepara Todos. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, né, Rafa? Tudo bem? Maravilha! E você? Como é que estão as coisas por aí, Cia? Tudo bem, tudo bem. Rafa já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast. A gente tem vários episódios aí com a participação dele. Se você não ouviu, volta aí um pouquinho na nossa playlist e dá o play lá que tem muito conteúdo bacana, viu? Bora lá, Rafa. Hoje o assunto é uma novidade que a gente tem aí, que a gente lançou agora no mês de maio, né? No mês passado, está completando aí um mês e pouquinho, que é o nosso Plano Família, que veio aí para a gente poder disponibilizar mais oportunidades para a família, que já é um conceito do nosso grupo, né, Rafa? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade de ter criado o Plano Família. Fala um pouquinho pra gente. O pacote família, na verdade, a gente já vinha discutindo ele por muito tempo, né? Desde a fundação, lá quando a gente começou a desenhar os produtos, pensando em como que seriam os produtos Prepara Todos, e até você participou dessa discussão, né? Bem longa. E aí a gente definiu, naquele momento, por ser um processo mais simples de fazer uma assinatura única, né? Que no caso do cartão de todos, o filiado paga só R$ 9,99 por mês para ter acesso a todos os conteúdos da Prepara, né? Conseguir se desenvolver lá dentro. Então, a gente naquela época discutiu muito em será que a gente cria mais pacotes? E essa foi a opção, fazer o simples. Então, por isso que a gente lançou lá atrás o pacote individual aí nesse sentido. Mas a gente sempre vinha discutindo esse assunto de trazer uma solução que englobasse todas as pessoas da família, né? Isso tem muito a ver com o próprio cartão de todos, né? O cartão de todos ele tem como objetivo maior atender a demanda da família e não é a demanda individual, né? Então, a partir do momento que a gente evoluiu como empresa, evoluiu como produto na Prepara Todos, a gente enxergou que nesse momento, né? E aí foi exatamente nesse começo de ano de 2021 que a gente consolidou essa ideia, né? Em criar o pacote família, né? Então o pacote família ele nasce justamente para andar de mãos dadas aí com o cartão de todos, seguindo exatamente o mesmo princípio, né? Atendendo a família, atender a família. E claro que quando a gente pensa em Prepara Todos e pensa em educação, a gente está aqui o tempo todo fazendo esse exercício de como que a gente consegue ajudar essa família a gerar renda. E a partir do momento que você disponibiliza 4 acessos, que é o caso do Plano Família, para essa determinada família se desenvolver, estudar, você amplia a oportunidade de incremento de renda da própria família, não do indivíduo, né? Então você pode ter 2 filhos, pode ter a mãe que vai fazer um bolo em casa e vender e fazer uma renda extra, que
esse é um público gigante da nossa plataforma, que são os empreendedores que a gente chama de sobreviventes, né, do dia a dia. Então, a gente acabou criando o Plano Família muito mais por uma necessidade que a gente enxergou de ajudar as famílias a ampliarem, né, essa oportunidade de geração de renda, não pensando só e apenas naquele indivíduo, mas na família como um todo. Você aumenta a probabilidade de geração de renda. Então, isso é um negócio muito bacana e, claro, com um custo-benefício ainda melhor do que o próprio plano individual. Sim, muito bacana. E você tocou num ponto que era exatamente o que eu estava pensando aqui. A gente foca muito nessa questão da empregabilidade, do empreendedorismo e de gerar, de fato, um incremento de renda, né, na vida aí dos nossos alunos. E agora a gente tem essa possibilidade de impactar ainda mais, né? Mais do que só ele como pessoa, só ele como indivíduo participante ali, né? Não, mas da família como um todo. Então, isso é muito bacana e a gente vive recebendo, né, Rafa, depoimentos, vídeos e elogios dos nossos alunos exatamente nesse sentido. Como que a gente tem conseguido apoiar a transformação da vida dessas pessoas de verdade, né? Na realidade. O bacana é que você não restringe, né? Então, a partir do momento que você tem 4 acessos para a família, você, além de ampliar a oportunidade de geração de renda, né? Você tem, por exemplo, tem família que tem 3, 4 filhos, né? Principalmente quando a gente fala exatamente do nosso público. Então, você não fica restrito em gerar aquele benefício real para apenas um filho. Pô, eu que sou pai, né, e é difícil você, não, eu vou dar a educação para só esse filho aqui, porque para o outro eu não tenho condição. Como você escolhe, então, né? É um pouco Como disso. Você faz isso, exatamente, gente, né? Exatamente. Então, isso é muito, muito bacana, né? E aí, por tabela, o próprio pai e mãe acabam tendo a oportunidade de se desenvolver, seja para o mercado de trabalho ou gerando renda, empreendendo. Então, por isso que ele conversa demais com o público que a gente tem dos nossos filiados do cartão, né? Então a gente já falou bastante aí das vantagens, né, gente, de ter aí disponível para os nossos clientes, para os nossos filiados do grupo, o Plano Família, o pacote família aí da Prepara Todos. E aí, só recapitulando como que funciona, né, Rafa? Porque o pessoal ainda tem bastante dúvida nesse sentido em relação a como funciona, né? Então, hoje, pessoal, a gente tem aí o Plano Família, ele tem, né, dá direito a até 4 acessos, né, Rafa? Perfeito. E com um preço muito bacana, porque hoje no plano individual, no pacote individual, o aluno paga ali o valor de R$ 9,99. E no pacote família, para até 4 acessos, a gente disponibiliza aí o valor de R$ 19,99. É uma vantagem muito grande, né, Rafa? Se for parar para pensar, fazer continha rápida aí de bar. Com certeza. E se você for parar para pensar que utilizando os 4 acessos, né, a gente está falando aí de cair pela metade esse valor dos R$ 9,99. R$ 4,99, né, gente? Então, o que era mais barato ficou ainda mais barato, né? Então, isso que é muito bacana. E que empresa, assim, gente, de verdade, não é só puxando o nosso saco, não, mas eu nunca vi uma empresa que a gente tem aí, a qualidade que a gente tem, a diversidade, né, que a gente tem de cursos, de áreas de atuação, né? São mais de 1.250 cursos na plataforma, um certificado, gente, por R$ 4,99 para você ter, quando você fala dentro desse contexto do pacote de família, né? É muito barato. E o que é muito bacana, assim, se a gente consegue enxergar o impacto que isso acaba gerando para os nossos alunos, né? E aí eu falo como Prepara Todos, né, assim, como um todo. Quem puder seguir a gente aí no nosso Facebook e entrar nos grupos que a gente cria, é incrível, assim, a quantidade de gente que dá depoimento falando o quanto que ajuda de fato na vida dela, né? Ajudou de fato na vida dela a Prepara Todos. Tem gente que estava desempregado Sim. e que hoje consegue sobreviver e ter uma renda muito bacana por fazer diversos cursos dentro da Prepara Todos, né? Então, acho que nada melhor do que a gente conseguir escutar mais do que o nosso cliente, o nosso aluno,
qual que é a resposta que a Prepara acaba gerando frente ao mercado de trabalho, né? Então, por isso que a gente faz essa conexão muito forte com a empregabilidade, né? A gente tem 2 pilares, a empregabilidade pensando no mercado de trabalho, e tem um outro pilar que cada vez vem se fortalecendo dentro da Prepara Todos, que é essa questão do empreendedorismo. A gente tem uma mania, né, e até um viés de pensar que empreendedor é o empresário rico lá da ponta do iceberg. Na verdade, a maior concentração de empreendedores está na base da pirâmide. Com certeza. Né, que é o cara que faz lá o cachorro-quente, faz a pipoca, faz o brownie para fora, a quentinha, né, e no fundo, essas pessoas aí ainda precisam de um suporte muito grande, principalmente em gestão do dia a dia da sua operação, para se organizar. Então, o Plano Família, ele consegue, quando a gente pensa em diversas pessoas, né, dentro da própria família, ele pode atacar diversos pilares. Então, você tem lá uma pessoa da família que vai estudar línguas, a outra que vai fazer alguma coisa relacionada a empreendedorismo, como eu comentei aqui, né, alguma coisa relacionada à culinária para ganhar uma renda extra, uma terceira pessoa que vai se capacitar e se desenvolver pensando já no próximo passo que ela quer dar de carreira na empresa ou para buscar uma vaga de emprego ainda melhor para ela, né? E uma quarta pessoa, por exemplo, que é um caso muito bacana que a gente teve, de uma aluna, por exemplo, que estava na área, começou a estudar, né, a parte da saúde, né, a parte de massagem, essa parte muito mais ligada e quase que a fisioterapia, né? A gente não tem fisioterapia dentro do nosso programa, mas a gente tem áreas relacionadas à saúde que estão muito vinculadas a essa área de fisioterapia, massagem e tal. E ela conseguiu montar um negócio próprio. Então, você tem diversas formas de conseguir utilizar a Prepara Todos para alavancar a sua renda, né? Então, isso que é muito legal. Você tem vários prismas de estudo dentro da própria família. E se contar preparatório, né, reforço escolar, então você tem uma criança menor, né, que está, sei lá, no 2º grau, enfim. Então são coisas bacanas aí que a gente consegue abraçar a família como um todo. E a gente já deu várias dicas aí, né, de como que a gente pode falar sobre todas essas vantagens, né, Rafa? Mas assim, quando a gente está ali na conversa com o nosso cliente, né, para a gente até dar aí algumas dicas para quem está ouvindo a gente, que está ali na ponta com o cliente, como que ele pode identificar e saber que o Plano Família é a opção melhor para aquele cliente, a melhor opção para aquele cliente? Esse é um ponto importante, né? Assim, por mais que a gente tenha lançado o Plano Família, o pacote Família, né, como a gente fala, não adianta a gente pensar em vender um determinado produto, né? Na verdade, a venda de um determinado produto, ele só existe para atender uma determinada necessidade do cliente, né? Então, a venda, ela vem depois do entendimento. É porque é uma solução, né, Rafa? A gente não está vendendo produto, a gente está vendendo solução. Mas a solução para quê, né? A gente precisa saber. Exatamente. E assim, a gente sempre fala muito disso, né? Agora virou moda falar, né, em resolver a dor do cliente. E na verdade é isso, né? A gente tem um produto ou serviço que tem um objetivo genuíno, que é resolver um problema, uma dor do cliente, né? E aí, quando a gente fala de educação, para mim é latente. Como é que a gente consegue desenvolver, capacitar uma pessoa para gerar uma renda extra para ela, seja dando o próximo passo no emprego, seja ela empreendendo. Então, isso é muito claro, né, com relação ao nosso propósito como Prepara Todos. E aí, dentro do processo de venda, você tem várias etapas dentro desse processo, tem vários passos dentro desse processo, né, que a gente gosta de ressaltar e ser muito claro para o vendedor ter o domínio dessa forma de abordagem, né? Então, primeira coisa para identificar em como você oferece, por que você oferece o pacote família,
Na verdade, vem muito do processo de abordagem e sondagem que você faz com o seu cliente, né? É nesse momento que você consegue identificar a necessidade que ele tem. É aquele momento que é o momento exploratório, é aquele momento onde você cria a sua conexão com o cliente, né? E não adianta eu empurrar um determinado produto se eu não sei se ele quer esse produto ou se ele precisa desse produto. Tem um passo antes que é entender a necessidade dele. E dentro do processo de abordagem e sondagem é o momento onde eu consigo identificar, primeiro, qual que é a dor dele com relação à empregabilidade. Ele está buscando alguma coisa com relação a isso? 2, eu tenho a solução dentro de casa. A Prepara Todos ajuda através do desenvolvimento, através da educação, fazer com que ele resolva esse problema ou essa necessidade que ele tem de empregabilidade? Puta, resolve, legal. Então, vem a segunda pergunta. É só para uma pessoa da família de quem você está conversando que vai ter esse privilégio de estudar com a Prepara Todos, ou tem mais gente dentro dessa família que poderia, sim, utilizar a Prepara Todos para se desenvolver e ampliar essa oportunidade de geração de renda como um todo na família? Então, são perguntas que, a partir do momento que você gera essa conexão com o seu cliente, e ele se sente... E aí, quando eu falo de gerar a conexão, a gente conseguir ter uma escuta ativa e ter um entendimento genuíno sobre a necessidade desse cliente, né? Então, nesse momento que a gente gera essa conexão, esse cliente está super aberto às perguntas que a gente vai fazer, porque você já criou esse canal de confiança com ele. E as perguntas são onde a gente consegue extrair as principais respostas para montar essa oferta. Então, essas coisas que eu comentei aqui, então, será que a necessidade é só para uma pessoa da família? Primeiro quantas pessoas tem essa família que você está conversando? Quais são as idades dessas pessoas da família, né? Quais são as necessidades? A partir do momento que você consegue identificar isso, aí você consegue formatar a sua oferta direcionando o seu pacote individual a um pacote família. E a gente sabe, pessoal, que hoje a maior dor que a gente tem no nosso país é o desemprego. E o desemprego ele não assola só uma pessoa da família, é mais de uma pessoa da família, às vezes, que está desempregada, ou que está numa situação de renda que ela poderia, de repente, através do desenvolvimento, buscar algo muito melhor. Então, isso já é inerente, né, infelizmente, do momento de vida que a gente está no nosso país. Então, esse é um dos gatilhos que a gente consegue utilizar até no processo, quando você for falar do produto, de tirar desse cliente que de fato ele precisa da Prepara Todos, né? Então, resumindo aqui, né? Por que e como a gente precisa direcionar ou entender a necessidade para ofertar o plano família ou o plano individual, né? A pergunta que você me fez aqui, como é que a gente vai saber se o plano família é a melhor opção ou não? E aí vem o que eu comentei. A partir desse momento que a gente conhece o cliente, a necessidade dele, e aí nesse momento eu direciono, eu monto minha oferta, dada aquela necessidade e dada as pessoas daquela família que poderia utilizar o produto Prepara Todos, e aí sim eu direciono a minha oferta, seja um pacote, um plano individual ou um plano família, né? Então, isso que é importante. E aí já entrou no que eu ia pedir para você, que são dicas para uma venda mais assertiva. Você já trouxe aí todo esse contexto, né, gente? Então, entender, fazer uma boa sondagem, entender de verdade a necessidade, né, do cliente, da família, ajudar essa família a conectar a nossa solução com um objetivo, com essa necessidade, entender que, de fato, o nosso produto, né, ele realmente atende àquela necessidade e vai além, né? Vai um pouco mais além. Fora isso, você tem mais alguma dica, Rafa? Tenho sim. Organizando um pouco esse processo de venda, eu gosto de separar o processo em 6 etapas, tá? A primeira etapa você precisa dominar o produto. Não adianta você ir para a rua querer vender alguma coisa se você não conhece no detalhe o produto. Então, isso é a primeira etapa do processo, domine o produto. É a única forma que
você consegue passar a confiança e entendimento do que você está vendendo, da sua solução e da sua empresa que você está representando junto ao seu cliente. Então, se você não domina o produto, você em algum momento vai ficar no gaga-gui-gogu, né? E isso é um tiro no pé. Você não consegue gerar o que eu comentei com vocês, que está vinculado à segunda etapa, que é a abordagem e sondagem, que é a conexão com o nosso cliente, porque deixa de ser genuíno, porque se você está vendendo um negócio que você não conhece, deixa de ser genuíno esse processo de venda. A segunda etapa é a sondagem, é a abordagem e sondagem, né? Que é o que eu comentei um pouquinho antes, que é identificar qual que é a necessidade desse cliente e aí, em cima dessa necessidade, através de perguntas exploratórias, você consegue dar o seu próximo passo, que é a terceira etapa, que é a apresentação de uma oferta. Porque a partir do momento que eu tenho a necessidade mapeada do meu cliente, eu consigo direcionar o como eu vou apresentar aquela oferta para resolver o problema daquele meu cliente, né? Então, a apresentação da oferta é a terceira etapa. A quarta etapa vem a questão de contornar a objeção. E eu gosto muito desse assunto porque tem muito vendedor... Assim, pessoal, vendedor tem que ser resiliente. Vendedor, ele não dá para baixar a guarda, ele não dá para ficar com cabeça baixa, né? Rafa, já recebe ali, já trava, né? Exatamente. E assim, no fundo, eu gosto de falar isso, né? A objeção é um argumento que o cliente utiliza para esconder a dúvida dele, né? Em fazer... será que isso aí é bom ou é ruim? A objeção, quando o cliente traz à tona para dar algum tipo de desculpa sobre a não contratação... a gente precisa analisar o que está por trás dela. E por trás dela está a dúvida do cliente. Será que no começo da sua jornada de abordagem, será que você conseguiu gerar esse vínculo? Será que você conseguiu identificar a necessidade para conseguir entregar a apresentação da oferta da forma que deveria? Então, quando vem a objeção, é porque alguma coisa saiu ali da programação, né? E a objeção, ela é natural. Ela é natural porque a dúvida do consumidor sempre vai ter na cabeça. Porque ele sempre vai ter essa escolha. Será que eu gasto dinheiro com isso ou com aquilo? É isso. No fundo, ele só está precisando de apoio para tomar essa decisão de verdade, né? Exatamente. E aí, cabe você, o vendedor, ajudar ele a entender e convencer a ele de que aquilo lá é importante. É importante porque ele vai, através da Prepara Todos, ele vai conseguir se organizar e se desenvolver, ele vai conseguir abrir uma outra frente de trabalho que ele não está enxergando, que na sequência ele tem uma amplitude de ter uma renda extra que hoje ele não tem. Então, pessoal, a objeção, ela vem para testar o vendedor, testar e trazer à tona a dúvida que o cliente tem. Agora, cabe ao vendedor conseguir conectar, de novo, de forma genuína e mostrar que aquele produto está resolvendo o problema dele. Assim, a gente quando vai comprar alguma coisa em qualquer lugar, numa loja, você sempre vai ficar meio que na dúvida, eu compro esse tênis ou aquele outro tênis, né? Qual que dos dois aqui que eu vou pegar para fazer um exercício? Aí você fica na dúvida, não vou comprar nada não, vou embora. Mas se você tem um vendedor ali do lado te explicando que aquele tênis ali é melhor porque dentro do seu peso, da sua altura e do que você está pensando em fazer, ele é bem melhor do que aquele outro que você estava na dúvida, o vendedor já está direcionando aonde vai ser essa compra. Então, pessoal, a quarta etapa, que é a objeção, ela precisa ser superada nesse sentido. O vendedor tem que apoiar o cliente nesse processo de venda. Então, esse é um ponto importante. Aí eu vou para a quinta etapa, que é o fechamento. Quando o negócio já está direcionado para você fechar a venda, que é fazer o contrato, porque você já vendeu. Galera, fechamento, assim, quando você vai direcionando, quando você já contornou a objeção, você já está... O passe já foi dado para você chutar para dentro do gol. É você, a bola e o gol. Não tem mais ninguém no meio do caminho. É chutar para dentro.
Só que tem isso, não sei se vocês já viram no YouTube, mas tem gente que consegue perder um gol na cara do gol sem ninguém. Não tem? E eu gosto de fazer essa comparação com aquele vendedor que fala mais do que a boca, né? Fala demais. Então o cara já tá com o negócio direcionado, a bola na marca ali, quase dentro do gol, e ele começa a falar de X coisas ali. Ou não faz as perguntas certas, aí coloca ainda mais dúvida, né, Rafa, na cabeça do cliente. No momento de fechamento, pessoal, é foco. É aquele momento onde qualquer tipo de assunto pode desviar e você desviar a atenção do seu cliente e você perder aquela venda. Então, o menos é mais nesse momento. O menos é mais. Então, fale menos. Já está direcionado. Deixa ele contratar. Contratou, depois você pode voltar na casa dele, tomar café, comer pão. Aí é outro assunto, você já fechou a venda. Tá? Então, essa é a 5ª etapa. E, por fim, a 6ª etapa é o que a gente chama de confirmação. Uma vez que o cara assinou, aí sim você pode ir lá, e aí a gente tem, no nosso caso específico, o nosso pré-venda, que faz exatamente esse trabalho, que é a confirmação dos termos e compromissos que o cliente tem com relação ao serviço que a gente está prestando. Essa confirmação ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela é um documento para a empresa que, caso um cliente faça algum tipo de reclamação indevida, a gente consegue ter uma confirmação que aquele produto foi contratado por esse cliente e que toda a regra do jogo foi aceita por ele. Então, não existe um processo de venda sem olhar essas 6 etapas que eu comentei aqui e pular alguma etapa ou não fazer alguma etapa. Então, elas são complementares. Então, basicamente, é isso que eu queria revisitar esse processo de vendas para reforçar, que eu acho que é importante. E é isso, Ossi, com relação ao plus a mais adicional aí de dica. Muito bom, muito bom. E lembrando, gente, dessa questão da confirmação, entra naquilo, né, Rafa? O combinado não sai caro, né, gente? Então, o que tá acordado, tá acordado. E prezar muito também pela experiência do cliente, pelo relacionamento, né, depois aí que você fez a venda. E aí, por fim, eu queria que você deixasse aí pra gente as dicas de conteúdos que a gente sempre pede, seja um livro, uma leitura, um podcast, enfim. Queria que você deixasse aí pra gente essa dica de conteúdo. Eu vou dar a dica de 2 coisas aqui. Como a gente falou bastante de venda, eu já comentei isso em um webinar que eu participei do grupo, mas eu vou tornar, né, trazer à tona novamente esse podcast. Cast for Closers, né? Você conhece também, né, Cir? Sou fã demais do Diego. Então, assim, o Cast for Closers ele é muito bom para quem está nesse mundo de vendas, nesse mundo de negócio, nesse lance de contato com o cliente, experiência com o cliente. Então, ele dá várias dicas e só com gente fera, de como é que você faz uma venda interna, como é que você faz um relacionamento com o cliente, como você se organiza internamente em termos de processo. Então, pessoal, é dica de ouro. Cast for Closers. Você tem aí no Android, na Apple, no YouTube, no Spotify, tem no YouTube, então você tem blog. Exatamente. Então, entra lá e dá uma googada que vocês vão encontrar. Vale a pena separar alguns minutos da vida de vocês todos os dias para ir se atualizando. Ali é quase que um estudo diário, que é muito bacana, porque você pega as experiências do dia a dia, das referências, né, de mercado, e que você pode adaptar e levar para a sua operação. E aí, pessoal, como eu falei muito de entender a necessidade do cliente, né? E isso é um ponto que a gente discute muito internamente na Prepara, não vender atributos do produto, né? Mas sim você vender o que está por trás, né? Ou seja, o que a gente entrega de fato de benefício para o nosso cliente. Tem um livro muito bacana do Simon Sinek que é
por quê. Né? E aí é por que, como motivar pessoas e equipes a agir. E esse livro, ele é um livro que vale para reflexão em diversos prismas. E eu levo ele para o meu dia a dia em várias tomadas de decisão. Então, o porquê é que, na verdade, toda reflexão e todo produto que você faça ou qualquer posicionamento que você tenha, ele não tem que sair do o que levou, né? O que você está fazendo, o que é aquilo que você está fazendo. Na verdade, tudo está atrelado ao porquê, o que está por trás. Isso tem muito a ver com o propósito, isso tem muito a ver com a entrega de benefício. Né? Então, por isso que a gente bate martelo todos os dias aqui na Prepara, de parar de falar que o benefício da Prepara Todos não é você não pagar R$ 39,99 no pacote individual, mais R$ 9,99 no pacote para cartão de todos, ou R$ 79,99 para quem não é cartão de todos do Plano Família e R$ 19,99. Isso aí não interessa, pessoal. Isso aí é um plus a mais adicional. Isso aí é a cereja do bolo. Quando depois você falou todos os benefícios que vão resolver a vida do nosso cliente, para resolver a necessidade do nosso cliente, aí você puxa aquela informação surpreendente que é o seguinte: você vai pagar muito pouco por isso tudo. Então, esse livro, ele faz você refletir demais isso. Faz você ir no porquê das coisas e não no o que das coisas. O que é uma casca, está no superficial. O porquê a gente consegue entrar e entender qual que é de fato a necessidade. Né? Ele tem um vínculo relacionado ao propósito. Então, isso é muito forte. Então, tá aí Simon Sinek, o livro Porquê? Como motivar pessoas e equipes a agir. Acho que isso serve, de novo, não para gestão só de equipe, mas para estruturação de negócio, para estratégia de produto, para a sua vida. Acho que ajuda demais, inclusive, a você pensar no outro de forma genuína, porque você só se conecta com o outro através do porquê. O que ele é muito artificial, ele é muito superficial nesse sentido. Porque é sempre o propósito, né, gente? Nós somos movidos, né, por propósito. Muito bom, Rafa, muito, muito mesmo. Queria te agradecer, então, por toda essa surra de conhecimento, por compartilhar com a gente aí um pouco mais sobre o Plano Família, sobre as necessidades, sobre as principais dicas de como que a gente pode trabalhar isso melhor com os nossos clientes, com os nossos filiados e levar cada vez mais solução e transformação na vida dessas pessoas por meio da educação. Queria te agradecer aí mais uma vez por estar sempre com a gente e é isso. Obrigado, viu, Rafa? Valeu, Cia. Um beijo para todo mundo. Bom, espero aí encontrar vocês novamente aqui no nosso cast. Todos cast. Com certeza, com certeza. Só sucesso, Rafa. Obrigada, viu? Beijão pra vocês. Então é isso, gente. A gente se vê aí no nosso próximo episódio. Um super beijo pra vocês e até lá. O Todos Cast é uma produção da Prepara Todos. Apresentação de Euzinha Cíntia Silva. Produção de Bruna Klingspingel. Direção de Bruna Aranha. Assistência de Hugo Bueno e Vinícius Sobrinho. E edição de Beatriz Jusca. Até a próxima.